Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência e hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. Vamos iniciar agora os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é para o julgamento do ex-presidente. Fux reabre debate sobre a competência do Supremo após mudar perfil punitivista em julgamento de Bolsonaro. E os especialistas dizem que a postura é mudança de comportamento do ministro. E o processo retorna às 14 horas desta quinta, de hoje, com voto de Carmen Lúcia. E os estudiosos afirmam que o magistrado minimiza golpismo ao tratá-lo como rudes acusações e choro de perdedor. Bolsonaro e Heleno já ameaçaram o ministro ao afirmar que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas. E o Folha também traz em destaque um texto de Celso Rocha de Barros sobre essa questão política. Ele escreve: Fux é o que traiu, o que se rendeu, o que encorajou Trump a impor mais tarifas. Também temos aqui um outro assunto que Fux vota para condenar 2, absolver 5 e suspender a ação contra 1 na trama golpista. E o Supremo Tribunal Federal retoma o processo do ex-presidente com expectativa de formar maioria para a condenação. E um outro texto também, agora de Tiago Amparo, ele escreve o seguinte: ministros não podem mudar posições de acordo com o réu que está à sua frente. Já nos editoriais que estão em destaque na capa desta quinta, temos aqui o primeiro texto: Fux erra no fundamental e acerta em detalhes. Folha reitera haver evidências sólidas para condenar Bolsonaro com penas equilibradas. Já no segundo editorial, aposentadoria compulsória não é punição. Medida deveria representar apenas o início da responsabilização de juízes infratores. Justiça lenta provoca impunidade. Agora, neste carrossel de imagens, a primeira é sobre o placar da votação do julgamento de Bolsonaro no Supremo. Após a manifestação de Luiz Fux, faltam os votos da ministra Carmen Lúcia a partir das 14 horas e também do presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin. E saiba quais são os recursos que o ex-presidente pode apresentar. A primeira turma está a um voto de formar maioria pela condenação no julgamento da trama golpista. Agora, saindo da política, indo para a editoria de esportes, o Corinthians vence o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, lá em São Paulo, e avança às semis da Copa do Brasil pela 4ª vez seguida. E na editoria internacional, temos aqui um assunto sobre tráfico. Após ser perseguido por caças da FAB, o piloto atira avião com drogas em represa no Amazonas e consegue fugir. E a Polícia Federal apreende 380 quilogramas de skunk no veículo. E ainda, um próximo assunto também em destaque para o julgamento do ex-presidente: entenda o cálculo de penas após possível condenação de Bolsonaro e também de outros réus da trama golpista. E o caso, ou melhor, caso o ex-presidente seja sentenciado, Moraes define um local de prisão a seguir. E também o vice de Tarcísio de Freitas defende a anistia. E o Folha nos traz aqui um editorial do jornal The New York Times. Eles escrevem o seguinte: o terrível assassinato de Charlie Kirk e o agravamento da violência política nos Estados Unidos. E o apoiador de Trump construiu carreira por meio de ataques a LGBTs e pessoas negras. E Charlie Kirk pregou o custo de algumas mortes para garantir o direito de ter armas. Agora, sobre o evento da COP30, que é um próximo destaque nesta manhã, hospedar-se em cruzeiro da COP custa 9 vezes mais do que fazer uma travessia até Mediterrâneo. O preço de pacote de 17 dias na mesma cabine é de R$ 166 mil em Belém e 18 mil até Itália. Agora, um outro assunto: texto da reforma administrativa pode limitar trabalho remoto de servidores a 1 dia por semana. Possíveis mudanças na regra do home office são um alvo de queixa em grupos de profissionais.
Agora, outro assunto sobre religião. Temos aqui que Carlo Acutis, o santo millennial, gostava de Pelé e conhecia Nossa Senhora Aparecida, diz biografia. E o livro lançado por argentino tem um capítulo que traça as conexões de religioso italiano aqui com o Brasil. E uma análise que temos aqui hoje, divulgação sensacionalista da NASA indica mudança de tom na agência influenciada por política. O órgão espacial americano exagera ao festejar achado de possíveis bioassinaturas lá em Marte. E sobre livros, Flip anuncia a crítica literária Rita Palmeira, doutora em literatura, como nova curadora agora do festival. A curadora da megafauna entra no lugar de Ana Lima Cecílio, contratada pelo Grupo Record. Também temos sobre saúde, magreza extrema dá as caras de novo em meio a novos remédios e a ascensão do conservadorismo. Já na seção Pare para Ler, também falando sobre saúde, o que é preciso saber sobre o rastreamento do câncer. Fazer exames com regularidade para cânceres pulmonar, coloretal, cervical e mamário pode ajudar nas chances de cura. Idade e hábitos definem qual a periodicidade necessária. Já no caderno Todas desta quinta-feira, temos aqui na área de Cuide-se. Estudo brasileiro é destaque por revelar como câncer de mama escapa de tratamento. Agora, nos destaques da economia, temos aqui o primeiro assunto, que é para a China. Fast food chinês de sorvetes e chás abrirá a primeira loja no país no Shopping Cidade São Paulo. E sobre carros, Ferrari Testarossa, produzida de 1984 a 1996, renasce com uma motorização híbrida. Também temos um próximo assunto. Saiba como os europeus estão se preparando para reduzir o desperdício de roupas e comidas. O Parlamento Europeu aprovou o conjunto de medidas que estabelecem metas obrigatórias. Também temos aqui um assunto internacional. A disparada com inteligência artificial da Oracle leva Larry Ellison de volta ao futuro. Ações da empresa sobem mais de 30% após a divulgação de resultados surpreender o setor. Já na política, temos um destaque aqui para o governo Lula, que o caso Silvio Almeida completa um ano, sem conclusão sobre suposto assédio à ministra. O episódio é investigado sob sigilo pela Polícia Federal e pela Comissão de Ética Pública da Presidência. E nos destaques internacionais, o primeiro é nos Estados Unidos, que um acusado de matar uma ucraniana em um trem diz que materiais o levaram a cometer esse crime. De Carlos Brown Jr. tenta explicar o assassinato de Irina na cidade de Charlotte. Agora, sobre México, caminhão-tanque explode, mata 4 pessoas e deixa 90 feridos na cidade do México. Imagens registraram bombeiros combatendo chamas e resfriando os restos do caminhão. Agora, na editoria de cotidiano do Folha de São Paulo, Oruan, que está preso há 50 dias, compõe álbum dentro da cela e defesa diz que delegado o persegue. A polícia do Rio de Janeiro afirma que age dentro da legalidade e nega aí uma possível perseguição ao cantor Oruan. Agora, um próximo assunto é para a educação. Estímulo à ciência no ensino médio tem maioria de meninas e acordo com universidades. E esses programas estimulam o interesse dos jovens pela área e ajudam na escolha vocacional. E sobre saúde, overdose de melatonina em crianças na Austrália suspende a venda do hormônio no país. E essa substância secretada pelo cérebro e sua principal função é nos deixar sonolentos. E ainda falando sobre ciência, o governo Trump corta financiamento do chamado Mozart da matemática. O Terence Tao comenta a importância da previsibilidade para a produção científica. Agora, nós temos aqui os principais destaques do que o público mais lê aqui no Folha de São Paulo.
Temos aqui o primeiro, que é para o julgamento de Bolsonaro. Fux vota 3 vezes para anular processo contra Bolsonaro e trava embate com métodos de Moraes. A próxima matéria mais lida: reforma administrativa pode limitar home office de servidores. E veja também a proposta. Também temos aqui a próxima matéria, que Dino provoca Fux sobre condenar Cid e absolver outros réus da trama golpista. E a quinta matéria mais lida é sobre a pessoa com deficiência. Cientista que criou remédio para lesão medular diz que não tem mais direito de ser conservadora. Agora, nos destaques de cultura, temos aqui o primeiro é para Minas Gerais, que o Festival Artes Vertentes abrange diferentes linguagens culturais para debater a diáspora africana. E ainda na cultura, a Mônica Bergamo escreve o seguinte: o espetáculo In On It bate 10 mil espectadores na 4ª temporada em São Paulo e mira Portugal em 2026. Já na sessão multitela, série sueca sobre amigas solteiras. Saiba o que ver na TV no stream nesta quinta-feira. Já na capa do Estado de São Paulo, a manchete de hoje é para o contraponto a Moraes. Fux vota para absolver Bolsonaro por golpe e demais acusações. Ministro condena o auxiliar e o vice na chapa do ex-presidente, porém, por abolição de Estado de Direito. Em explanação que começou de manhã e terminou no fim da noite, o ministro do STF, Luiz Fux, votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro dos 5 crimes imputados a ele na denúncia da PGR na ação penal do golpe. O magistrado condenou o tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Neto pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por plano de assassinato do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E além de Bolsonaro, Fux votou pela absolvição de todos os crimes atribuídos ao almirante Almir Garnier, aos generais Paulo Sérgio Nogueira e também a Augusto Heleno, e ao deputado Alexandre Ramagem e ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres. E em boa parte de sua fala, Fux apresentou premissas que o levaram a descartar os crimes. À exceção de Ramagem, todos os 8 réus respondem por organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado com uso de violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. E na terça-feira, Moraes e Flávio Dino votaram por condenar todos os réus pela totalidade dos crimes. O Estadão também nos traz um trecho da sua fala do ministro Luiz Fux. Ele disse que tudo indica que nada saiu do plano da mera cogitação. E essa votação durou 12 horas e Fux também lamentou pouco tempo para avaliar as provas. E o voto do ministro lavou a alma, afirmam os advogados dos réus. E o magistrado alega um cerceamento de defesa e contesta foro. E sobre esse pós-julgamento, o Tarcísio de Freitas retornará a Brasília para trabalhar por anistia. Agora, o próximo destaque agora na área da economia sobre o sistema financeiro. Consultoria viu baixo risco e deu aval à compra de títulos do Master. 7 institutos de previdência de prefeituras e estados que investiram 233 milhões em letras financeiras do Banco Master, não cobertas pelo Fundo Garantidor de Créditos, tiveram aval de uma mesma consultoria, a Crédito e Mercado. A consultoria disse que não faz recomendação de compras, mas dá parecer consultivo a clientes. E falando sobre a economia, temos aqui um destaque para o custo de vida. Alimentos, energia e transportes fazem o país registrar deflação no mês de agosto. IPCA no mês teve variação de 0,11% negativo, mas especialistas afirmam que não há indicativo de melhora estrutural nos preços. Agora, alguns destaques internacionais nesta manhã no Estadão. Primeiro é para a guerra de Putin, que a OTAN destrói drones russos dentro da Polônia, que vê agora um risco de guerra.
Após a entrada de mais de uma dúzia de aeronaves, Polônia acionou defesa e autoridades ocidentais veem aí uma escalada de tensão. E sobre a violência política, influenciador ligado a Donald Trump é morto a tiro ao dar palestra em universidade. O Charlie Kirk, de 31 anos, foi atingido na região do pescoço. Ele era entusiasta da invasão do Capitólio, que aconteceu em janeiro de 2021. Agora um outro assunto, já para o Brasil. De acordo com um relatório da Unicef, ou melhor, internacional, de acordo com um relatório do Unicef, a obesidade supera baixo peso entre crianças no mundo inteiro. E na Copa do Brasil, na área de esportes, Corinthians bate Atlético Paranaense e avança à semifinal. Na economia, apesar da taxa de 10%, a Embraer vende jatos à empresa dos Estados Unidos por 4,4 bilhões de dólares. E por último, temos aqui na área da cultura uma série em destaque, um Mussolini complexo e perigoso. O ator Luca Marinelli captou o espírito do personagem nos primórdios do fascismo, entre 1919 e 1925. E essa série recria a brutalidade da época. Já no jornal Globo, nesta manhã de quinta-feira, temos aqui a manchete para a política nacional. Fux vota para absolver Bolsonaro, mas pede a condenação de Cid e Braga Neto. Ministro Diverge de Moraes diz que caso não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, avalia que ex-presidente não cometeu os crimes de que é acusado e rejeita haver provas da existência de organização criminosa. No voto, que começou às 9 horas da manhã e só terminou no fim da noite, o ministro Luiz Fux absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro dos 5 crimes de que é acusado, entre eles o de tentar um golpe de Estado. Em frontal divergência com a acusação da PGR e com a posição dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, Fux avaliou que não ficou demonstrada a existência de uma organização criminosa. O ministro entendeu que a maioria dos crimes imputados não foi provada e votou pela condenação apenas de Braga Neto e do delator Mauro Cid, por abolição do Estado de Direito, formando maioria na primeira turma nesses 2 casos. E Fux ainda acolheu questões preliminares, afirmando que o Supremo Tribunal Federal não é o foro adequado para esse julgamento e que as defesas tiveram seu trabalho prejudicado, dados o tamanho do processo e os prazos que tiveram de cumprir. E o julgamento da trama golpista segue hoje com os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. E o jornal Globo traz em destaque aqui 2 trechos das falas do ministro Luiz Fux. Primeiro, ele disse o seguinte: qualquer ato envolvendo as forças dependeria de decreto assinado. Jair Bolsonaro não procedeu nesse sentido, limitando-se, segundo os autos, a atos preparatórios. Já numa segunda fala do Luiz Fux, a denúncia não narrou que os réus pretendiam praticar delitos reiterados de modo estável e permanente, como exige o tipo da organização criminosa. E 7 dos 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal já disseram considerar ilegal iniciar crimes contra a democracia. Agora um outro assunto na área de economia. Alimentos, combustíveis e energia levam à primeira deflação em um ano. IPCA retraiu 0,11% em agosto, com acumulado de 5,13% em 12 meses. Bônus na conta de luz contribuiu e analistas alertam para a demanda ainda aquecida. Também temos aqui a informação, também na economia, que na contramão de tarifa, Embraer vende 50 jatos à empresa americana. E a encomenda, feita pela Avelo Airlines, chega a 4,4 bilhões de dólares, com a opção de dobrar o pedido. E o fabricante ficou livre da tarifa adicional de 40% dos Estados Unidos, mas
é taxada em 10%. E a próxima chamada de capa é para show dos bilhões. Mais rico do mundo por 6 horas. Alta das ações da Oracle pela manhã fez Larry Ellison liderar um ranking, mas o Elon Musk recuperaria o posto horas depois. Na editoria de saúde temos a ciência da respiração, um mergulho de 29 minutos. Com treinos físicos e mentais especiais, um mergulhador croata bateu um recorde de submersão sem equipamento. Também na saúde, proteína da placenta pode reverter lesões na medula. Em fase experimental, medicamento inédito desenvolvido por cientistas brasileiros a partir da laminina já mostrou eficácia. Agora, alguns destaques internacionais. A OTAN abate drones da Rússia na Polônia e crise escala na Europa. Caças polonesas e de outros países da OTAN participaram da destruição dos dispositivos russos. Pela primeira vez abatidos em espaço aéreo de uma nação da Aliança Militar Ocidental. E a Varsóvia chamou de provocação em grande escala. E Moscou disse que o alvo eram instalações ucranianas. E falando agora sobre a crise na França, o novo premier assume em meio à onda de protestos contra o governo. Também temos aqui um próximo destaque, já falando sobre o Rio de Janeiro, que a reocupação do centro amplia o movimento do VLT. A alta de passageiros no modal foi de 17% ante 2024. E especialistas acreditam isso a redução do trabalho remoto, com reflexo na ocupação do centro e a abertura do terminal Gentileza. Também sobre o Rio de Janeiro, a LERJ vota projeto que legaliza penduricalhos a funcionários do TCE. Depois de derrota no Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas do Estado encaminhou proposta que transforma em lei auxílios que podem chegar a 11 mil mensais por servidor. E por último, também um assunto internacional, temos aqui este destaque, que influenciador aliado de Trump é morto a tiro durante evento em universidade nos Estados Unidos. Charlie Kirk, de 31 anos, foi peça-chave para o avanço de Trump junto ao eleitorado jovem na última corrida presidencial. O presidente lamentou a morte do grande amigo e pessoa incrível, baleado enquanto discursava na Universidade Utah Valley. Lideranças republicanas e democratas se uniram na condenação ao ataque e no repúdio ao aumento da violência política no país. Já na capa do Correio Brasiliense, temos mais uma vez este assunto: atirador mata aliado de Trump. A morte de Charlie Kirk, de 31 anos, que era um ativista conservador e cofundador do movimento chamado Turning Point USA, chocou os Estados Unidos. O influenciador de direita conversava com os alunos da Universidade Utah Valley quando foi baleado no pescoço por um franco-atirador. E em uma demonstração de luto, o presidente ordenou que as bandeiras fiquem a meio mastro. E a manchete de hoje é para o Judiciário. Fux vota pela absolvição de Bolsonaro na trama golpista. Em um voto que tomou a manhã, a tarde e a noite da última quarta-feira, numa maratona na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux inocentou Jair Bolsonaro de todos os crimes imputados a ele pela Procuradoria-Geral da República e relatados por Alexandre de Moraes na ação da tentativa de golpe, uma trama que teria começado em 2021 e terminado com o ataque às sedes dos poderes em 8 de janeiro de 2023. E um dia antes, o ex-presidente foi considerado por Moraes e Flávio Dino como o líder de uma organização criminosa que tentou impedir o governo de Lula, eleito em 2022. E Fux foi, na verdade, além. O magistrado considerou a corte incompetente para o caso. Chegou a considerar que não houve ato golpista e manifestou ser favorável à anulação do processo.
No entanto, votou para condenar o general e ex-ministro Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid por abolição violenta do Estado de Direito. E o placar na turma está por 2-1. E hoje será a vez de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin a partir das 14 horas da tarde. E Braga Neto e Mauro Cid já estão condenados. E a oposição festeja e para governistas nada muda. Agora, no caderno Direito e Justiça do jornal Correio Brasiliense, a sessão que mexeu com o Supremo Tribunal Federal. Divergência aberta ontem por Luiz Fux ao trabalho feito por Alexandre de Moraes na trama golpista estilhaça a harmonia desenhada pelos ministros após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Já na sessão Data Vênia, temos aqui um destaque para o novo entendimento, que o voto de Luiz Fux sob críticas. O ministro teria mudado de posições tomadas no passado. Agora, no meio ambiente, temos aqui um destaque sobre o alerta para a preservação do cerrado. Hoje, que é o dia de celebração do bioma, o levantamento mostra que a vegetação teve a maior área devastada no país em 2024. Especialistas da Universidade de Brasília indicam que a região com grande biodiversidade, que no caso são 332 mil espécies de animais e plantas, está sob forte ameaça. Também temos aqui um próximo assunto na política, preso ao tentar invadir o Planalto. Identificado como Leonildo Fugieri, o homem fez 2 tentativas. Na segunda-feira, foi atingido por disparos de bala de borracha e os agentes relataram que ele parecia desorientado. Agora, um outro assunto sobre esportes é para a Copa do Brasil. Flu e Corinthians avançam. Clássicos hoje definem a semifinal. Também temos aqui sobre De Olho no Buriti, que é o CB Poder. O ex-deputado Ronaldo Fonseca adiantou que colocou o nome à disposição do PSD para concorrer ao governo do Distrito Federal e defendeu também que o partido faça alianças. E sobre ciência, temos aqui 2 principais assuntos em destaque nesta manhã. O primeiro é para Cosmos, o som da colisão. Um novo sinal amplificado do grito dos cosmos resultante do poderoso choque entre 2 buracos negros é registrado. Também temos sobre Marte um sinal de vida. Amostras colhidas pelo rover da NASA revelam substâncias compatíveis com organismos vivos. Na área de cultura, Câmara Candanga. Com premiação de R$ 298 mil, a Mostra Brasília é uma das atrações do evento. Vozes e vãos das cineastas Edileuza Penha de Souza e Edmara Diniz abre a disputa na segunda-feira no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E por último, no Correio, temos aqui um destaque para o calor sufocante. Aqui diz que a baixa umidade e temperaturas extremas castigam o Distrito Federal e elevam os riscos de queimadas e de doenças respiratórias na região. Já no jornal Cearense o Povo, temos aqui o destaque para o Judiciário. Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes. Agora, com os destaques do jornal Cearense o Povo, temos aqui um assunto do Caderno de Cidades. Fortaleza ganhará mais 5 parques municipais, somando 30 na cidade. E na economia, temos aqui um destaque que o IPCA recua 0,11% em agosto. A primeira deflação no país em um ano. Resultado é puxado pela queda nos preços da energia e dos alimentos. Em Fortaleza, a inflação recuou 0,07%. Já no próximo assunto do caderno Guia Vida e Arte, temos aqui um destaque para a temporada de teatro. Confira a programação de peças para o fim de semana. Já no caderno Farol, ativista de direita Charlie Kirk morre após ser baleado nos Estados Unidos. Já em cidades, evento realiza debate sobre alimentação escolar saudável lá no Bom Jardim. E por último, temos aqui um destaque para os esportes.
O presidente do Ceará fala de metas da gestão e projeta renovação com atletas. Já no valor econômico da manhã desta quinta-feira, 11 de setembro, temos a manchete para o Judiciário Brasileiro. Fux diverge de Moraes e vota por absolver Bolsonaro dos crimes da trama golpista. O ministro toma decisão surpreendente e não vê tentativa de golpe de Estado nas ações do ex-presidente. Numa decisão surpreendente, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem pela absolvição de Jair Bolsonaro da acusação de golpe de Estado e dos outros 4 crimes imputados ao ex-presidente, divergindo do relator do processo na primeira turma da Corte, o Alexandre de Moraes, e de Flávio Dino. E na terça-feira, os dois defenderam a condenação de Bolsonaro por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República. E, de modo geral, Fux argumentou que não há provas do envolvimento do ex-chefe do Executivo no plano que tentou impedir a posse do presidente Lula. E em um voto que durou mais de 13 horas, Fux afirmou que Bolsonaro não poderia dar um golpe contra o próprio governo. Desqualificou a minuta que previa intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e relativizou os reiterados ataques às urnas eletrônicas feitas pelo ex-presidente. E o ministro o absolveu dos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E o voto de Fux, visto por especialistas como contraditório com seu histórico punitivista, não deverá impedir a condenação de Bolsonaro e dos outros 7 réus. Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, os outros integrantes da primeira turma, devem votar pela punição de todos eles, como fizeram Moraes e Dino. E o placar deverá ser de 4-1, com diferença na fixação das penas. E, no entanto, a posição de Fux tende a abrir espaço para questionamentos desse resultado e, no futuro, para uma eventualmente anular a condenação, dando fôlego a algum projeto de anistia no Congresso Nacional. E ele também não viu motivos para condenar os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, além de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e do ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o deputado Alexandre Ramagem. E, no entanto, votou pela condenação do general Walter Braga Neto e do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E já há maioria pela punição dos militares. Também temos aqui que o ministro Luiz Fux relativizou os ataques às urnas eletrônicas. Ele disse que é uma mera irresignação e bravatas. Agora um destaque internacional: pró-Trump, ativista é morto a tiro durante uma palestra. Também temos que a Polônia aciona a OTAN após a invasão de drones russos. A Polônia iniciou um processo de consultas à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, após ser derrubado drones russos que invadiram seu território durante o mais recente ataque aéreo em massa de Moscou contra a Ucrânia. A incursão foi chamada pelos poloneses de ato de agressão e o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse que a violação do espaço aéreo do país foi uma provocação intencional. E para os especialistas, o evento expôs o quanto a Europa está despreparada para esse tipo de ataque aéreo russo. Também temos aqui um destaque que a Embraer ganha mais espaço nos Estados Unidos. E o governo Trump retira a taxa de 10% sobre celulose. O governo de Donald Trump retirou a taxa de 10% sobre a celulose brasileira exportada ao país desde abril. A medida estava, de acordo com os analistas, pressionando produtores americanos que dependem da matéria-prima para produzir, principalmente papéis, como o papel higiênico e lenços umedecidos. A celulose já havia ficado fora do tarifaço de 40% a produtos brasileiros, anunciado no fim de julho. E essa decisão consta em ordem executiva emitida pela Casa Branca nesta semana.
Agora, investimento, temos aqui esta imagem. Estudo do JP Morgan mostra que o Brasil é o emergente com a melhor performance em relação a cortes de juros nos Estados Unidos, considerando seus efeitos um mês antes, durante e um mês depois depois da redução. E aqui temos as aspas de Amy Childs Sherman, ela que é estrategista de ações para Alagoas e Brasil, ou melhor, para América Latina e Brasil. Ela diz que é natural porque o Brasil é o maior beta da América Latina. E por último, temos aqui o destaque no valor, que o novo órgão vai uniformizar divergências tributárias. O relatório do senador Eduardo Braga ao projeto de lei complementar 108, que regula a parte administrativa da reforma tributária do consumo, cria um órgão para unificar contenciosos relativos à contribuição sobre bens e serviços e também ao imposto sobre bens e serviços. O órgão contará com representantes dos contribuintes, mas sem paridade. E, além disso, em caso de um empate nos julgamentos, diferentemente do que ocorre hoje no CARF, as multas serão mantidas. Um pleito dos estados e municípios. E o texto deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, na próxima semana. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui desta manhã, no primeiro bloco de notícias. E logo mais às 10 horas, estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui que planta espetacular esse apartamento aqui na Aldeota. Então vamos aqui de vídeo tour. O que é que eu gostei nessa planta? Primeiro, uma sala em L, mas uma sala bem confortável. Tem essa varandinha aí, deliciosa, você não está sentindo, mas super ventilado aqui. Esse apartamento aqui conta com 194 metros quadrados, 4 suítes. Ele parece bem maior do que de fato é. A cozinha aqui está toda atualizada, você não vai ter que mexer em nada. Só se quiser, mas não tem necessidade, né? Tem um lavabo aí. E aí vamos lá. Suíte 1. Não perca as contas. Essa aqui ele transformou no escritório, mas é uma suíte também. 2. Suíte 3 e essa suíte master. Bem generosa essa suíte. Não é? Vendo aí que localização espetacular aqui. Carlos Cupira, quase esquina aqui com a Coronel Jucá. Das localizações mais nobres aqui da Aldeota. Eu estou falando do endereço, sabe por quê, né? Porque a gente tem a gestão exclusiva da promoção. Corretor parceiro, venha fazer essa parceria com a gente. E ó, aqui ainda tem uma possibilidade. O vizinho aqui também está em gestão exclusiva com a gente. Então tem a possibilidade de você juntar, fazer um mega apartamento de quase 400 metros quadrados, 7 vagas, é bom, não é?
Valeu, quer conhecer, entre em contato com a gente. Viva! Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques pelo site do Jornal o Globo. E no alto do site temos aqui a matéria sobre o núcleo crucial. Divergência no Supremo impacta penas e recursos no julgamento da trama golpista? E os juristas respondem esse questionamento. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram para condenar todos os réus e Luiz Fux absolveu Bolsonaro. E também saiba tudo sobre a posição de Fux, que votou por absolver Bolsonaro de tentar golpe de Estado. O placar do julgamento no STF está em 2-1 pela condenação do ex-presidente. E Bela Megali escreve o seguinte texto: as consequências que Fux deve amargar no Supremo Tribunal Federal após voto para livrar Bolsonaro e réus por golpe. Já neste carrossel de imagens desta manhã, temos aqui sobre tecnologia. Com o iPhone 17, a Apple acirra guerra particular entre os smartphones. Qual bateria agora dura mais? E veja os 5 emojis que mudarão de sentido e podem pegar mal. Agora, no próximo assunto, o infográfico mostra como é o navio britânico comprado pela Marinha do Brasil. Também temos aqui um próximo destaque internacional, que adolescentes se tornam assassinas de aluguel lá na Suécia. E falando sobre economia, lenda da tecnologia no topo. Aos 81 anos, fundador da Oracle tomou de Musk o posto, na verdade, da pessoa mais rica do mundo. Agora, na política nacional, após fala radical em ato na Paulista, Tarcísio adota silêncio durante a semana de julgamento de Bolsonaro. O governador de São Paulo não fez pronunciamentos políticos após o 7 de setembro, quando usou termos como tirania e ditadura sobre o Supremo Tribunal Federal. Já nesta matéria informa que após o discurso inflamado na Avenida Paulista no 7 de setembro, quando usou termos como ditadura e tirania para se referir ao Supremo Tribunal Federal, o Tarcísio de Freitas tem evitado compromissos públicos e postagens políticas nas redes sociais, justamente na semana decisiva do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na única agenda externa da semana, Tarcísio participou rapidamente de um evento na Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na segunda-feira, no último dia 8, pela manhã, quando usou um tom moderado em discurso a empresários, porém, evitou falar com os jornalistas que estavam presentes ali no evento e depois passou os 2 dias seguintes em despachos internos. E esse silêncio também se estende às redes sociais. Aqui diz que desde o dia 7 de setembro, Tarcísio fez apenas uma postagem referente a uma operação policial na favela do Moinho, no centro da capital paulista. E essa comunidade é palco de uma disputa de protagonismo entre os governos federal e estadual nos projetos de reurbanização da área, mas o governador não usou um tom político nessa postagem. Já na terça, dia 9 e quarta, dia 10, Tarcísio passou os dias no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista, no bairro do Morumbi, onde recebeu os secretários como Guilherme Derrite, da Segurança, Jorge Lima, do Desenvolvimento Econômico, e o Renato Feder, da Educação, além também de deputados como o Jorge Wilson, o xerife do consumidor, e não houve entrevistas ou eventos no salão principal. E como bem relembra nesta matéria o jornal Globo, até meados do mês de agosto, quando passou a escalar o tom contra o Supremo Tribunal Federal, o silêncio sobre o julgamento do ex-presidente era a principal queixa dos bolsonaristas contra o governador. E após os ataques no 7 de setembro, porém,
Tarcísio passou a ser criticado por vozes moderadas e também pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que avaliaram seu discurso na Paulista como fora do tom institucional e com potencial de dinamitar pontes importantes. E essa fala radical pegou até mesmo aliados do governo de surpresa. E as reuniões e encontros privados desta semana contrastam, na verdade, com a postura da semana anterior, quando Tarcísio esteve em Brasília por 2 dias para encampar a bandeira da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente Bolsonaro. E entre as articulações na capital federal, o governador se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e esse recuo de Tarcísio tem sido visto como estratégico, dada a repercussão negativa do pronunciamento de domingo em certos segmentos. E o especialista, no caso o cientista Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, chama a atenção para as declarações e movimentações do governador antes do 7 de setembro. E aqui temos a fala do cientista. Ele disse que a fala na Paulista vem após 2 movimentos ocorridos na semana anterior. O primeiro é o da busca pela anistia, quando ele se torna objeto de aprovação e de menos ressentimento do bolsonarismo. Já outra declaração, que eu considero ruim, foi a que ele disse não confiar na justiça. Essas 2 falas culminam com ele tirando o pé da canoa da moderação. E para um secretário de Tarcísio, ouvido sob anonimato, porém, o voto do ministro Luiz Fux, na quarta, que reacendeu esperanças de bolsonaristas, pode fazer o governador paulista sair da lona e voltar à briga ideológica. E depois do Fux, qualquer mal-estar sobre as falas do 7 de setembro vai ficar em segundo plano, prevê o aliado. Agora, um outro destaque, também no site, é na política. Juristas veem diferenças entre Black Blocs e 8 de janeiro. A associação entre os 2 casos foi feita pelo ministro Luiz Fux durante o voto no julgamento da trama golpista. Ao minimizar o 8 de janeiro de 2023 e a trama golpista julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux fez analogia com as jornadas de junho de 2013, que registraram depredações por parte de Black Blocs nas ruas das capitais brasileiras. A comparação, segundo juristas, é esdrúxula e ignora as idiosincrasias de cada caso. E Lauro Jardim escreve aqui o seguinte texto ao Globo. Parlamentares pedem que o Tribunal de Contas da União apure aluguel de Bolsonaro pago pelo PL. E sobre intervencionismo, como o secretário de Comércio de Trump pressiona empresas privadas nos Estados Unidos. Howard Lutnick é um dos principais responsáveis pelas negociações comerciais do presidente e dispõe de instrumentos econômicos poderosos, como ameaça de tarifas, suspensão de subsídios e também retenção de licenças de exportação. E agora, sobre os Estados Unidos, Trump chama a morte de Charlie Kirk de momento sombrio e promete a caçada a atirador. O influenciador conservador foi morto a tiros durante um evento em Universidade de Utah e o presidente ordenou bandeiras a meio mastro como uma demonstração de respeito e luto neste momento. E ainda falando sobre o caso do Charlie Kirk, FBI libera suspeitos. Caçada por assassino de ativista conservador continua após 12 horas. A Polícia Federal Americana e investigadores das forças de polícia local realizam buscas de porta em porta, enquanto a esperança de uma solução rápida para o caso se esvai. Como a gente consegue observar nesta imagem, a atuação da polícia local. Já no próximo assunto, é para o Rio de Janeiro, sobre o tax-free no Rio. Veja como vai funcionar a devolução do imposto para turistas estrangeiros. E o decreto prevê restituição do ICMS em compras acima de R$ 109,26, mas o sistema ainda depende da licitação e credenciamento de lojas.
deve começar a valer em 2026. E aqui temos uma entrevista especial em destaque. Congressistas só pensam em destruir, não nas novas gerações. Quem afirmou isso foi o cacique Raoni. Líder indígena se diz cético aos efeitos práticos da COP30 e lamenta que, sob o governo Lula, avancem projetos como o marco temporal e o PL do licenciamento ambiental. Agora, na saúde, temos aqui um destaque no jornal sobre o envelhecimento, que após 15 anos de estudos, cientistas identificam alimentos que aumentam o risco de demência e Alzheimer. E essa descoberta, divulgada em uma revista científica especializada no amadurecimento de humanos e animais, foi conduzida por pesquisadores suecos. Agora, um outro assunto sobre a guerra no Oriente Médio. Gangue de militares veteranos dos Estados Unidos atua na segurança de locais de ajuda humanitária em Gaza. E aqui temos uma análise também nesta mesma editoria. Em recado a Trump, Ucrânia e Europa, Putin deixa claro, não vai recuar. Incêndio, saques e repressão. Um youtuber britânico viraliza ao registrar protestos violentos lá no Nepal. Imagens mostram chamas no parlamento e saques na região. E o registro soma 3,8 milhões de visualizações, como a gente consegue ver neste vídeo desse britânico gravando lá o momento dos protestos acontecendo. Agora, um destaque para o Rio de Janeiro. Operação na Baixada Fluminense mira acusados da morte de vereador e seu filho. 3 deles são policiais militares. Um dos agentes já havia denunciado por envolvimento no caso do homicídio do advogado Rodrigo Crespo, ocorrido no centro do Rio, em fevereiro do ano passado. A Polícia Civil do Rio e o Ministério Público Estadual deflagraram na manhã de hoje, desta quinta, uma operação para cumprir 6 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão contra acusados de assassinar o vereador Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, e o filho dele, Gabriel Francisco Gomes da Silva. A denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, aponta que os crimes estão ligados à disputa por poder político e econômico em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, além também de negócios ilícitos e conflitos fundiários. 2 pessoas já foram presas e foram cumpridos mandados contra outras 2 que estão em presídios. E 3 dos alvos são policiais militares. Um deles já havia sido denunciado por envolvimento na execução do advogado Rodrigo Crespo, ocorrido no centro do Rio, em fevereiro do ano passado, em 2024. E os mandados estão sendo cumpridos em endereços nos municípios de Duque de Caxias, de Belford Roxo, de Nova Iguaçu e de Magé. A ação conta com o apoio da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. E esse crime ocorreu em 10 de março de 2021. De acordo com a denúncia do GAECO, o vereador e seu filho foram atraídos a um restaurante no bairro Jardim Primavera, que fica ali em Duque de Caxias, sob o pretexto da venda de uma carreta. Agora, um assunto, próximo destaque, na verdade, é um texto de Miriam Leitão, que está aqui no site do Jornal o Globo nesta manhã. Fux não vota contra Alexandre Ogoné, vota contra ele mesmo. É o Fux versus Fux. Também temos um texto de Lauro Jardim, que Moraes aproveita o longo voto de Fux para tomar decisão em caso de outro bolsonarista. E na política, cochichos, bilhete e tietagem. Os bastidores do voto maratona de Fux no Supremo Tribunal Federal. Moraes e Carmen Lúcia trocaram impressões durante a sessão. Nessa matéria diz que o 4º julgamento da trama golpista na primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi marcado pela surpresa dos ministros com o longo voto do ministro Luiz Fux, que durou mais de 13 horas. A visita do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, ao colegiado, tietagem de advogado a um deputado do PT e cochichos entre Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia.
E o calhamaço que Fux retirou de um envelope ao iniciar o seu voto, logo após as 9, anunciava que o seu voto seria realmente longo, mas a extensão da sua fala pegou os demais ministros da turma de surpresa. E na economia, saiba quem é um homem que superou Musk e foi o mais rico do mundo por algumas horas. Já sobre saúde, o que acontece com o seu corpo se você tomar chá de camomila todos os dias? E a camomila traz benefícios digestivos e calmantes, mas o seu consumo diário também pode influenciar na saúde renal. Agora, na economia também, o Brasil do lobby, que diz que um estudo aponta 3.678 grupos de interesse e como influenciam as políticas públicas. Também temos aqui na editora internacional, mais rápido que o som e quase indetectável, conheça o caça enviado pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Aeronaves de quinta geração foram deslocadas para a base em Porto Rico, ampliando demonstração de força dos Estados Unidos perto da Venezuela. Agora um outro assunto sobre o Rio de Janeiro, que a LERJ vota projeto que transforma em lei benefícios para servidores do TCE, que podem passar de R$11 mil por mês. E carreta de 840 toneladas descerá a Serra das Araras no domingo, isso também lá no Rio de Janeiro. Aqui diz também que roubos sobem em áreas disputadas por facções rivais na zona sudoeste do Rio. Na última terça, um adolescente foi baleado e morto quando bandidos dispararam tiros contra um grupo de jovens que jogava bola no calçadão da praia, na altura do posto 12. E aqui nesta fotografia de Fabiano Rocha, temos aqui o quiosque com a marca de tiros no posto 12, onde ocorreu aí o tiroteio. E paralisação nas viações Palmares e Paranapuã afeta 30 linhas de ônibus. Funcionários das empresas alegam que pagamento e repasse de vale alimentação estão atrasados, como a gente também consegue observar nesta fotografia. Agora, no Rio Show, temos aqui um destaque para as igrejas históricas. Confira roteiro por 10 templos tombados com tesouros artísticos, visitas guiadas e também concertos. E sobre cultura, também temos aqui no Arte Rio, tem exposições, restaurantes badalados e atividades paralelas gratuitas. Agora, um outro destaque é um texto de Anselmo Góes. Nos 60 anos de Fernanda Torres, Canal Brasil terá uma maratona especial com 11 filmes aí da atriz. E também, além da morte de Odete, confira 5 acontecimentos marcantes na reta final da versão original da novela Vale Tudo. Agora na coluna Play, atriz de A Viagem diz ter perdido papéis na TV por reagir a assédios. E sobre saúde e bem-estar, temos aqui mais uma vez um destaque para o Alzheimer. Aqui diz que a prevenção começa na infância e veja também os 2 fatores de risco importantes que podem ser evitados nos primeiros anos de vida. Aqui no Brasil, o manejo correto dos potenciais modificáveis de evolução do Alzheimer pode levar a uma redução de 48% do risco do desenvolvimento aí da doença. Agora um outro destaque, saúde bucal e dentária em risco. Os impactos do Ozempic vão além do emagrecimento, de acordo com os especialistas. Essa popularização das canetas exige acompanhamento multidisciplinar. E sobre Parkinson, uma inteligência artificial consegue detectar mudanças sutis de movimento em vídeos de toques de dedos, revelando os sinais ocultos da doença. Esse trabalho foi publicado recentemente numa revista científica internacional. Já nos esportes, temos uma análise sobre o futebol, que com o heroísmo de Thiago Silva e menção honrosa a Canóbio, Fluminense domina Bahia e decide vaga no segundo tempo. Já sobre o Flamengo, Jorginho vira dúvida para enfrentar Juventude e elenco tem alertas após data FIFA. Sobre bola de cristal, o Botafogo é o favorito para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Também sobre a Copa do Mundo,
Com 18 classificadas, eliminatórias entram na reta final. Sobre negócios e finanças, preço do suco de laranja dispara com praga em safra brasileira. Esse chamado greening provoca queda prematura dos frutos. A estimativa para a safra 2025 e 2026 é reduzida. A produção do Brasil chegou a ser ameaçada por sobretaxa de 50% dos Estados Unidos, mas depois o setor ficou isento. E ainda sobre a reforma administrativa, que é mais um outro destaque aqui no site, entenda as mudanças no CNU e concursos públicos. O projeto, que será discutido pelo Congresso, prevê ampliação de vagas do concurso unificado para estados e municípios. Também temos aqui Espanhola, Iberdrola, compra fatia da Previ na Neoenergia e passa a deter 84% da distribuidora. Aqui diz que a participação adicional de 30% na companhia de distribuição de energia foi negociada por 12 bilhões de reais. Já no Valor Invest desta quinta-feira, temos aqui o seguinte assunto em destaque: ações desbancam CDBs na lista dos investimentos mais buscados. Com Ibovespa em alta e perspectiva da Selic menor, a renda variável ocupa as 3 primeiras posições entre os ativos mais procurados pela internet. Agora, nos destaques internacionais, temos aqui sobre a guerra na Europa, que a Polônia restringe tráfego aéreo no leste do país após incursão de drones russos. E a Varsóvia pediu reunião de emergência da ONU e acionou também a OTAN após a violação de seu espaço aéreo. E o embaixador britânico nos Estados Unidos é destituído do cargo por vínculo com Jeffrey Epstein. E essa decisão ocorre poucos dias antes da visita oficial de Donald Trump ao Reino Unido. E agora sobre o Charlie Kirk, quem é o influenciador conservador morto durante a palestra em Universidade dos Estados Unidos, líder da chamada Turning Point USA, que é a principal organização conservadora juvenil do país e apoiador de Donald Trump. Ele defende teorias da conspiração como marxismo cultural e negacionismo em relação às mudanças climáticas. E ainda agora falando trazendo aqui para a América do Sul, na Argentina. Milei veta lei que aumenta verbas para universidades lá no país argentino. O Congresso já reverteu vetos do presidente, como da lei, que concede mais recursos para pessoas com deficiência. Agora, na seção de variedades, temos aqui a primeira matéria em destaque, que é para a previsão para hoje. Interior do país segue com tempo seco e altas temperaturas, enquanto massa polar mantém frio e geada no sul do nosso país. Também temos aqui mudança de Beyoncé e Jay-Z para propriedade espetacular em vilarejo inglês divide moradores. E aqui sobre questão de perigo. Irlandesa que perdeu a testa, alerta sobre o risco da posição com os pés no painel do carro que quase a matou. E Austrália investiga influenciador americano por lutar com crocodilos. Em uma série de vídeos publicados em sua conta no Instagram, ele apareceu lutando com animais de água salgada e doce, como a gente consegue observar aqui nesta imagem do influenciador. Agora, no Correio Brasiliense, no site de notícias, temos aqui a primeira, que é para a trama golpista. Bolsonaro não tem culpa de nada na avaliação de Fux. No voto de 13 horas, ministro diverge de forma contundente de Moraes e Dino e exime o ex-presidente dos crimes imputados pela PGR. O magistrado refuta, inclusive, a tentativa de golpe, tese que nem os advogados adotaram. E ele defende a anulação desse julgamento. Em um voto controverso que tomou 2 sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, começou pouco depois das 9 horas e foi até quase às 23 horas da última quarta-feira.
o ministro Luiz Fux divergiu dos ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, e Flávio Dino, e absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os 5 crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República, inclusive o de tentativa de golpe de Estado. O magistrado se manifestou pela nulidade total do processo na Corte, considerada por ele como incompetente para analisar o caso. Com isso, o placar está 2-1 para a condenação do ex-chefe do Executivo. Com o voto de Fux, porém, já há maioria para condenar outros 2 réus, o ex-ministro Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid, por abolição violenta do Estado de Direito. E a sessão será retomada hoje, nesta quinta, a partir das 14 horas, com o voto da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente do colegiado. E a defesa de Bolsonaro celebra o voto de Fux e fala de um julgamento técnico no Supremo Tribunal Federal. E agora um outro assunto, também sobre esse julgamento no Supremo. Após voto de Fux, o julgamento de Bolsonaro será retomado hoje à tarde. E primeira turma tem a maioria para condenar Braga Neto e Cid. Também a Michelle se pronuncia após voto de Fux pela absolvição de Bolsonaro. A ex-primeira-dama falou sobre excesso de justiça, mentira e perseguição. E agora nos Estados Unidos, o suspeito de matar o Charlie Kirk, aliado de Trump, continua foragido e ele morreu após um atentado aí nos Estados Unidos. E aqui o Correio também nos traz uma matéria da BBC News. O duelo de Charlie Kirk com o bolsonarismo. Julgamento de Bolsonaro é chocante e horrível, disse o ativista que foi morto nos Estados Unidos. Charlie promoveu o evento e entrevista com Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e fez apelo a Trump por medidas contra o Brasil. No Rio de Janeiro, um estudante de medicina descobre que está morto após tentar se vacinar. O Matias descobriu que havia morrido ao tentar acessar sua carteira de vacinação. E o erro envolveu dados pessoais em município onde ele nunca esteve. Sobre tráfico de drogas, um empresário é preso suspeito de usar bar como ponto de venda de drogas. E essa ação é fruto de 1 ano e meio de investigações ininterruptas que permitiram comprovar a atuação estruturada deste grupo. Também sobre o meio ambiente, temos aqui um destaque que o segundo bioma do Brasil, Cerrado, sofreu o maior desmatamento do país. De acordo com o levantamento da AMAP Biomas, a destruição do patrimônio ambiental consumiu 652 mil hectares em 2024, o que corresponde à metade de toda a devastação ocorrida aqui no nosso país. E uma entrevista ao CB.poder é com o ex-ministro Ronaldo Fonseca. Ele disse em oportunidade que a eleição se vence com alianças. O advogado Ronaldo Fonseca, ex-ministro de Estado e deputado federal por 2 legislaturas, disse que colocou um nome à disposição do PSD para concorrer ao Buriti. Ele destacou que o cenário está em movimento e nomes como Paulo Otávio e José Roberto Arruda podem também entrar aí na disputa. Seca e calor extremos castigam a capital federal neste fim de inverno. E sobre custo de vida, já falando na economia, energia elétrica ajuda a derrubar a inflação de agosto. E na seção de data vênia, no caderno Direito e Justiça do Correio, eles trazem aqui sobre Fux e seus precedentes. E Casa Branca relembra atentado às Torres Gêmeas. A América nunca esquecerá. Também temos aqui um destaque que traficante conhecido como Sapão é preso em Ceilândia. Sobre o julgamento no judiciário, Dino denuncia ameaças após voto em julgamento de trama golpista. O ministro do Supremo Tribunal Federal pede investigação à Polícia Federal e alerta para risco de novos ataques contra a Corte. E sobre a cassação de mandato, relator da CCJ no caso Zambelli afirma que a sessão foi inédita. O deputado Diego Garcia, que é do Partido Republicano lá de Paraná,
explicou como será a participação da deputada Carla Zambelli por videoconferência e o andamento das oitivas na comissão. O advogado da parlamentar critica o depoimento do hacker Delgatti. E ainda, falando agora sobre cidades, homem que planejou atentado no aeroporto de Brasília é preso. George Washington de Oliveira Souza foi preso pela Polícia Federal na noite de terça-feira, dia 9 de setembro, e está à disposição da Justiça. Ele teria confeccionado a bomba deixada em via pública perto do terminal na véspera de Natal de 2022. Em um caso de acidente, trabalhador de 40 anos morre ao cair de prédio no Noroeste. Os bombeiros tentaram reanimar a vítima, porém sem sucesso. E a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal esteve no local. E agora a investigação, um dos maiores arrombadores de cofres do Distrito Federal é preso. Também temos aqui sobre a invasão, que mesmo o homem tentou invadir o Planalto 2 vezes em apenas 3 horas. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui do site do Correio Brasiliense na manhã desta quinta-feira, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí! Já começaram as obras do trecho Aeroporto-Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui que planta espetacular esse apartamento aqui na Aldeota. Então vamos aqui de vídeo tour. O que é que eu gostei nessa planta? Primeiro, uma sala em L, mas uma sala bem confortável. Tem essa varandinha aí, deliciosa, você não está sentindo, mas super ventilada aqui. Esse apartamento aqui conta com 194 metros quadrados, 4 suítes. Ele parece bem maior do que de fato é. A cozinha aqui está toda atualizada, você não vai ter que mexer em nada. Só se quiser, mas não tem necessidade, né? Tem um lavabo aí. E aí vamos lá. Suíte 1. Não perca as contas. Essa aqui ele transformou no escritório, mas é uma suíte também. 2. Suíte 3 e essa suíte master. Bem generosa essa suíte. Então não é? Vendo aí que localização espetacular aqui. Carlos Cupira, quase esquina aqui com a Coronel Jucá. Das localizações mais nobres aqui da Aldeota. Eu estou falando do endereço, sabe por quê, né? Porque a gente tem a gestão exclusiva da promoção. Corretor parceiro, venha fazer essa parceria com a gente. E ó, aqui ainda tem uma possibilidade. O vizinho aqui também está em gestão exclusiva com a gente. Então tem a possibilidade de você juntar, fazer um mega apartamento de quase 400 metros quadrados, 7 vagas, é bom, não é? Valeu, quer conhecer? Entre em contato com a gente. Viva! Dando continuidade no site do Correio Brasiliense, nesta quinta, temos aqui um destaque para a prisão, que sequestradores são presos em operação da Polícia Militar de Goiás e da Polícia Militar do Distrito Federal, na Candangolândia. E sobre uma investigação, a polícia prende um homem que estuprou mulher enquanto ela dormia. Incêndio atinge residência em Ceilândia. Sobre mobilidade urbana, seminário gratuito discute a mobilidade urbana. E um caso de homicídio, a Polícia Militar de Goiás, que matou um morador de rua em distribuidora, é condenado.
E um reconhecimento à Polícia Civil do Distrito Federal conclui a identificação das 5 vítimas de incêndio em clínica. E na saúde, idoso sai de UPA em estado terminal e a família alega alta precoce. A família aponta falta de cuidados básicos e o hospital, no caso, garante que o paciente recebeu os cuidados necessários. Também temos aqui sobre segurança pública, que um homem é preso por intimidar moradores em um assentamento. E esse mesmo autor é investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de 11 de julho de 2025. Agora, sobre política, temos aqui a entrevista com Ronaldo Fonseca ao CB.poder, que ele disse que sou pré-candidato ao Buriti em 2026. Na área da segurança, Sandro Avelar manda carta a Lula pedindo criação de ministérios. E sobre infraestrutura, Lula alfineta Donald Trump. Sobre a Previdência Social, Lula sanciona a lei que cria programa de bônus para reduzir a fila do INSS. Agora, na Editoria Brasil, a primeira sobre uma investigação que suspeito de matar um professor universitário no Ipiranga é preso. Na área de meio ambiente, mais de 4.000 peixes são encontrados mortos em rio Paraopeba. E órgãos ambientais investigam possível despejo de produto químico na foz do Rio Betim, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na saúde, nova diretoria da Anvisa assume com promessa de agilidade e rigor técnico. Cerimônia em Brasília marca a transição de comando na Anvisa, em meio a cobranças do governo por maior agilidade regulatória. Também temos aqui um destaque sobre um concurso felino que vai acontecer. Gatos bicolores têm até 14 de setembro para serem inscritos em um concurso de beleza. E essa competição que elege o gato sem raça definida mais bonito do Brasil 2025 já está em andamento e segue agora com a categoria bicolor. E como traz aqui a matéria, o gatinho Pipo, este que está em destaque, venceu a edição de 2024 deste concurso. E um caso que aconteceu no interior de Minas Gerais, preso suspeito de furtar dinheiro do dízimo em igrejas mineiras. De acordo com as investigações, homem também é suspeito de roubo em cartórios e teria atuado em pelo menos 4 cidades aí da região. Na economia, Conselho de Política Mineral terá a primeira reunião, anuncia Silveira. E a reforma tributária inclui taxistas e caminhoneiros como nanoempreendedores. E 1 milhão de brasileiros têm mais de 1.000 esquecidos em bancos. Nos destaques internacionais, Musk perde o posto de homem mais rico do mundo para Larry Ellison. E aqui a Google anuncia IA da Big Tech no Brasil. Na tecnologia, Receita agiliza a liberação de encomendas internacionais com o uso de inteligência artificial. Agora falando sobre ciência e saúde. Descoberta histórica. NASA encontra evidências de vida antiga em Marte. Ilhas brasileiras guardam peixes que não existem em outro lugar. E ainda sobre o meio ambiente, nova espécie de bagre é descoberta lá na Amazônia. E brasileira desenvolve medicamento para reverter lesão medular. E esse medicamento se chama polilaminina. Agora, nos destaques de política do Folha de São Paulo, Bolsonaro aparece na porta de casa em Brasília em dia decisivo do julgamento no STF. O ex-presidente ficou no local por 25 minutos e apresentou um quadro de soluços. Ele pode ser condenado hoje, nesta quinta-feira. Anistia Bolsonaro jogaria estabilidade democrática no chão. E aqui é um texto de Leonardo Weller. Ele também escreve que perdão a golpistas é retrocesso que pode nos levar novamente ao chumbo da ditadura. E Fux passa de algoz de réus do 8 de janeiro a aliado de Bolsonaro em julgamentos.
O ministro acompanhava Alexandre de Moraes em Penas Duras e mudou de posição nos últimos meses. Ele é na política. Vice de Tarcísio defende a anistia de Bolsonaro e vê PSD dividido. Fux valoriza lacunas e desconsidera evidências de que Bolsonaro tomou golpe. E, de acordo com o ministro Luiz Fux, isso foi uma mera cogitação. O ministro sustenta não haver provas que liguem ex-presidente a episódios golpistas em seu governo. E o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de Bolsonaro com expectativa de formar maioria para a condenação. Carmen e Zanin votam nesta quinta, a partir das 14 horas da tarde. Moraes e Dino defenderam condenação e Fux a absolvição. E para o governo Lula, o caso Silvia Almeida completa 1 ano sem conclusão sobre o suposto assédio à ministra. Esse episódio é investigado sob sigilo pela Polícia Federal e pela Comissão de Ética Pública da Presidência. E Fux reabre a discussão sobre competência do STF após mudar perfil punitivista em julgamento de Bolsonaro, e os especialistas afirmam que essa postura garantista em ação penal contra o ex-presidente é mudança de comportamento do magistrado. Já no Estadão, temos aqui a coluna de Carolina Brígido. Voto de Fux abre fresta para revisão da pena de Bolsonaro e abala a hegemonia de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O ministro diz que ex-presidente não tramou o golpe e trilha caminho para advogados tentarem reverter condenações quando o cenário político mudar. E lembrando aqui que Fux já condenou mais de 600 réus no 8 de janeiro por crimes pelos quais absolveu Bolsonaro. E sobre o julgamento do ex-presidente no STF, o 5º dia tem uma expectativa por desfecho das condenações. E Fux vota para absolver Bolsonaro e outros 5 e condenar Cid e Braga Neto. E sobre o placar, veja como votaram os ministros do Supremo. Agora temos aqui na seção de opinião do Estadão, o primeiro texto fala sobre que os Correios rumo ao precipício. Ainda sob uma disputa de PT e União Brasil, estatal multiplica prejuízos bilionários na pior crise de sua história. Segundo o texto de opinião, progressão continuada sob ataque. Comissão da Câmara quer acabar com a progressão continuada, mas debate está contaminado por ideologia. Já no último texto do Estadão de opinião, fala sobre os estilhaços do ataque em Doha. A ação de Israel atinge um aliado dos Estados Unidos. E implicações são uma perigosa incógnita. E falando sobre o crime organizado, por último aqui no Estadão, casado com boliviana e gerente do tráfico internacional, quem é o líder do PCC que se escondeu na Bolívia? A defesa de Sérgio Luiz de Freitas Filho não foi localizada até o momento. Já no Supremo Tribunal Federal, temos aqui primeira matéria, que ministro Luiz Fux absolve 6 réus na ação sobre golpe de Estado. O seu voto condena Mauro Cid e Braga Neto por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. O julgamento será retomado hoje, nesta quinta-feira, às 14 horas. Também no site do STF, o Judiciário celebra vencedores do 2º Prêmio Nacional de Jornalismo. Jornalistas premiados por reportagens sobre o trabalho da justiça no Brasil receberam R$5.000. Também temos aqui a matéria que o presidente do Supremo Tribunal Federal abre exposição com painéis do fotógrafo Sebastião Salgado em um novo espaço da Corte. E essa mostra reúne 15 painéis em homenagem póstuma ao fotógrafo brasileiro, reconhecido internacionalmente. E sobre o Supremo Tribunal Federal na escola, o presidente do Supremo recebe estudantes do ensino fundamental de escola carioca. Já no próximo assunto, o Instituto questiona no Supremo criação de cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais. Já mais abaixo, temos aqui esta notícia que o Supremo valida a norma do TSE que
que permite um desconto no fundo partidário por sanções a diretórios regionais. E para o plenário, a resolução não trata de responsabilidade solidária, mas impõe obrigações gerenciais ao Diretório Nacional. Também temos aqui, ainda no site, que o Supremo autoriza ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar um procedimento médico. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido da defesa do ex-presidente, que está em prisão domiciliar. E, terceiro a votar, o ministro Luiz Fux abre divergência em relação ao voto do relator. O ministro continuou a proferir o seu voto na sessão da tarde de ontem, aqui falando sobre ainda o julgamento de Bolsonaro na quarta-feira passada. Já no site da Agência Brasil, temos aqui um destaque: organização social investigada no Rio por desvio de recursos do SUS. Mandados foram cumpridos no Rio e em mais 6 municípios. E programação especial nesta sexta-feira marca 89 anos da Rádio Nacional. E na economia, temos aqui o seguinte assunto, que a queda no preço dos alimentos vai permanecer, diz o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, deu aí uma entrevista à Voz do Brasil. E projeto que susta regras de aborto legal em crianças avança na Câmara. E os movimentos sociais alertam para retrocesso na proteção da infância. Temos aqui que Fluminense derrota a Bahia por 2-0 e avança na Copa do Brasil. E advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese de defesa. O ministro votou por absolvição total do ex-presidente. Agora temos aqui um outro assunto. Fux vota pela absolvição de ex-diretor da ABIN. Aqui diz também sobre a trama golpista que Fux absolve General Heleno de todos os crimes. E por último, na editoria de esportes, Jogos da Juventude são abertos oficialmente com atendimento da Pira. Ou melhor, com ascendimento da Pira. Evento reúne atletas de até 17 anos de idade lá em Brasília. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Já querendo agradecer aqui a você pela sua companhia e mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade.